O que é que essas pessoas tinham em comum? Elas viviam por um propósito. E as suas dores e medos não as paralisaram. Não importa a situação, a dificuldade que talvez algumas estações nos imprimam. Se há um propósito de Deus, e sempre há, nós vamos avançar, nós não ficaremos paralisadas, nós não ficaremos prostradas, nós não teremos medo, porque o Senhor vai nos fortalecer com a sua alegria, com a sua força, para que nós possamos alcançar o propósito. No tempo oportuno, ao final de cada estação, vamos experimentar o melhor do Senhor. Quando a gente olha para a vida dessas pessoas, Maria, o que aconteceu com Maria? Maria quase foi abandonada por José. Maria quase foi, mas o que aconteceu? O Senhor interveio, porque havia um propósito. E o que aconteceu com essa mulher? Deus permitiu que ela gerasse o Salvador de toda a terra. Aí a gente olha para Isabel. Quem era Isabel? Estéril. Estéril não podia gerar. Isso era muito difícil naquela época, era vergonhoso. Eu fui muito abençoada. Na sexta-feira de manhã, cadê a Aline? A outra Aline, a Aline do Itaim. A Aline do Itaim está por aí. Eu acho que ela estava dançando, deve ter ido se trocar. Ela mandou uma foto para mim, com um testemunho. Ela falou assim: pastora, eu não posso deixar de compartilhar. E ela mandou a foto da irmã dela entrando no centro cirúrgico, com aquela barrigona que ela estava, indo ganhar o RAV. E ela falou assim: pastora, há 3 conferências atrás, nós oramos, pedindo ao Senhor que tirasse a esterilidade. Tem uma aqui, quem é a outra que está grávida, que recebeu a palavra na conferência? Cadê? Tati. Opa! Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor pela vida dela? Pela vida da Joyce? Pela vida da Mayra, que numa outra conferência estava chorosa porque tinha perdido um bebezinho, mas na conferência seguinte, ela não estava conosco porque o seu bebezinho tinha nascido, e nessa conferência ela está aqui. Eu vim em algum lugar, Amara. Ali! Promessas de Deus se cumprem na minha e na sua vida. Promessas de Deus se cumprem na vida das mulheres de hoje, como Deus cumpriu lá no passado, porque Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ruth era estrangeira, não tinha filhos, ficou viúva, mas no tempo oportuno Deus enviou o resgatador. Talvez você fale assim: ai, pastora, mas eu já tenho tal idade. Não se importa, você quer casar? Pode falar, gente, eu queria. O meu sonho era casar, eu só falava disso. Quando as pessoas falavam assim: quem quer casar? Aê, eu estou vendo umas irmãs assim: aê, vai chegar o seu resgatador. Vai chegar a sua bênção. Vai chegar. Porque Deus é fiel. E Deus ama a família. Ai, mas como nós precisamos gerar alegria no nosso coração, pelo testemunho de coisas que se cumprem no nosso meio. A mulher do vaso de alabastro, ela foi uma mulher por muito tempo abusada, desrespeitada, chamada de pecadora. Mas um dia o Senhor restaurou a honra dessa mulher. O Senhor restaurou a honra dessa mulher num nível que ela entrou naquela casa sem ser convidada, quebrou o vaso, lavou os pés de Jesus primeiro com as suas lágrimas, derramou o perfume sobre ele, e até hoje falamos dela. A sua honra foi restaurada. Não importa as situações que tenham marcado a nossa vida negativamente, existe uma promessa de Deus, de restauração, de cura, de libertação, de transformação, porque em Deus essas coisas acontecem. Esther era órfã,
mas ela veio a ser rainha, porque o Senhor lhe concedeu esse privilégio. Qual é o fruto dessa estação que você deseja? Pensa nele agora. Você que até está alegre, que ama o verão, mas todas nós esperamos alguma coisa do Senhor nessa estação. Promessas que ansiamos se cumprir, promessas em relação a nós mesmas, promessas em relação à nossa descendência, promessas em relação à nossa casa, promessas profissionais, promessas ministeriais. Pensa no que você precisa de Deus nessa hora. Diga para Ele: Senhor, eu estou aguardando. Mas eu estou aguardando com alegria, porque as suas promessas se cumprem. Você crê que as promessas de Deus se cumprem? Aleluia! Eu quero dizer para você que lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: porque quantas são as promessas de Deus? Tem em Cristo o sim e por Ele o amém, para a glória de Deus. Aquilo que Deus tem propósito na sua vida vai se cumprir. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados segundo o seu propósito. Mas muitas vezes estamos distraídas com o calor do verão. Ai, que bênção, verão, férias, não vejo a hora. Ai, graças a Deus, a igreja vai dar um tempo. Em outros lugares, aqui ninguém fala isso. Vou dar um tempo, ai, graças a Deus, vai acabar crescer, vai acabar, só não vai acabar a célula, mas amém. Vou descansar, vou viajar. Irmãos, viajar é de Deus. É bom e nós precisamos, mas não se distraia do seu tempo, do seu compromisso, da sua comunhão com o Senhor. Não é porque a gente está viajando, vamos descansar. Você pode descansar, mas não descanse em relação a ter tempo e intimidade com o Senhor. Porque se nós queremos ter força, se nós queremos ter alegria, se nós queremos ter intimidade, se nós queremos ter comunhão, se nós queremos ver o agir de Deus na nossa vida e colher frutos, cutuca a irmã que está do seu lado e fala: se mexe. Não vem com essa conversa: ai, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do meu coração. Ele sabe do nosso coração, mas existe uma palavra de Deus para mim e para você: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não é assim? Todo que procura, encontra, acha. Mas se você não procura o Senhor, como é que Ele vai te abençoar no que você espera? Ele sabe todas as coisas, mas é igual criança. Eu e você somos iguais crianças. Às vezes, quando os meus filhos, até hoje, eles pedem alguma coisa, eu falo assim: fala com o papai. Meu marido vai devolver para mim, ele vai falar assim: tá bom, vou ver. Aí ele fala para mim: amor, vamos dar. Não é assim que acontece em casa? Mas a gente fala o quê? Fala com o seu pai. E eu quero dizer para você, minha amada irmã, fala com o papai, porque ele te ouve, ele se importa e ele quer te abençoar. A coisa mais importante da minha e da sua vida é o relacionamento que temos com Deus. Nós não podemos nos contentar apenas com o que recebemos do altar. Deus é bom. E Deus vai usar pessoas que vão ministrar na nossa vida, que vão liberar palavras do céu, que vão nos encorajar, que vão nos levantar, nos fortalecer. Mas a base principal para que isso tenha sustentação e o milagre aconteça na sua vida vem do seu joelhinho no chão. Vem da sua vida com intimidade com o Senhor. Não se distraia. Vamos adorar o Senhor. Aí eu vou adorar o Senhor. Deixa eu pensar um louvor que fala a palavra. Algum louvor que fala a palavra, que fala um versículo. Me ajuda, gente. Lembrei. Vou cantar. Estou passando por dificuldade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Minha filha não é assim, não. Eu estou precisando de algo de Deus, é entusiasmo, é força. Todas as coisas cooperam. Desafio, não faz mal, mas é com força.
o entendimento. Eu estou declarando a palavra, eu estou declarando o que Ele disse na Bíblia, eu estou declarando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e essa situação vai passar, o verão vai sorrir para mim, porque a cara do verão tem a cara do Senhor, na minha e na sua vida, ó, o Senhor sorrindo para mim e para você. Mas nós precisamos declarar a palavra. O relacionamento que nós temos com Deus determina o tempo da bênção, muitas vezes. Às vezes a gente não gasta tempo com Ele. Oi, pessoas. Aquele tempo tão precioso que Deus vai revelar segredos ao meu e ao seu coração, que vai nos encorajar, fortalecer, dar direção, nos fazer entender por que estamos passando determinadas coisas no verão. É só Deus que pode falar. É só Deus que pode nos esclarecer. E é Ele também que nos fortalece. O que é que a Bíblia diz ao nosso respeito? Salmo 28, versículo 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, confiou o meu coração no Senhor e fui socorrido, pelo que o meu coração agora salta de prazer e com o meu canto eu o louvarei. Quantos já tiveram aqui experiências de estarem tristes com situações, mas vão para a presença de Deus e de repente vem uma alegria inexplicável? Quantos já experimentaram? É força de Deus sendo gerada no seu coração. Essa estação nos ensina a respeito disso, enquanto falamos aqui do nosso tema. Essa estação nos ensina que a força gerada em nós pelo Espírito de Deus tem que ter um comprometimento da minha parte e da sua parte. Sabe, irmãs, muitas vezes nós olhamos para situações e nos esquecemos do que a Bíblia diz. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala. Que não se abala. Mas quantas situações nos têm abalado? Quantas situações nos têm feito lá: ai, pastora, misericórdia, não aguento mais. Ai, sinceramente, nem vou orar mais por isso. Tu vai morrer. Então ora. Porque quando não oramos, nós morremos. E às vezes morre numa área, depois morre em outra, daqui a pouco fala assim: não vou mais para a igreja. Na igreja, ninguém se importa. Irmãs, às vezes a gente sente isso. Todo mundo já sentiu, não vem com conversa não, que a gente já sentiu. É ou não é? A gente se sente assim. Aí lê a palavra, aí fica zoada. Ô, Senhor, misericórdia. Não vou ter que falar para a pessoa não, né? Só eu e o Senhor aqui. Perdão. Toca o barco. Mas se isso é uma coisa contínua, que não estamos atentas, começa a nos matar. Começa a nos desanimar. Deixa eu dizer uma coisa: Deus deu algo tão especial para as mulheres. É você que gera nessa casa. É você que gera nessa família. Ah, pastora, mas eu não tenho filho. Não interessa, você tem uma missão de gerar. De gerar alegria dentro dessa casa, de gerar equilíbrio pelo poder do Espírito Santo, de gerar comunhão, de gerar cuidado, de gerar homens e mulheres que você está criando para servir a Deus. Existe uma força de Deus em nós mulheres, que muitas vezes nós desconhecemos. Você precisa conhecer melhor o poder de Deus na sua vida, porque isso vai fazer com que tenha mais verão na sua casa. Eu brinco com os meus filhos, eu sou fiscal deles. Oi, gente, quem está lendo a Bíblia? Ai, mãe! Não, lê o que essa semana? Aí eles falam, de vez em quando falam: eu vou ler, eu já sei que não está lendo. Estão orando? Aconteceu o que lá naquela escola? Aconteceu o que lá naquele serviço? Vocês estão bem continuamente. Mas quando a gente não está bem, quando a gente está presa, mesmo no verão, nós estamos presas por alguma coisa que não está correndo quando esperávamos,
a nossa família fica desprotegida. A nossa casa fica desprotegida. Algumas mulheres deixam as suas casas desprotegidas antes de casar. Porque elas liberam palavra. Ah, eu não quero casar, não. Casar para quê? Eu não estou nem aí. Quero marido, não. Não fala isso. Em nome de Jesus. Vai dar um trabalhão depois para cancelar isso. Destrói as coisas antes de elas acontecerem. Ó, pela palavrinha que sai da nossa boquinha. Por falta, muitas vezes, de uma intimidade, de relacionamento com Deus. Mas o que dizer, irmãs, daquilo que esperamos? Quando a gente fala de verão, a gente pensa em praia, piscina, viagem, passeio e um corpo sarado. Uhul! A gente quer. Aí, depende do quê? Do que eu como e do que eu bebo. Adeus, Coca-Cola. Só no outro verão a gente se vê. Mas e se nós falarmos do espiritual? Também depende da comida e da bebida, daquilo que nos alimentamos. Se nós queremos ser saradas no nosso espírito, na nossa alma, no nosso caráter, na nossa maneira de viver, nos nossos relacionamentos. Se tem uma coisa difícil na vida é relacionamento. Um dia a gente está maravilhosa, apaixonada por todo mundo, no outro dia a gente, me deixa. Nós somos assim. Mas o que é que nós precisamos nos alimentar para que nós sejamos saudáveis? Palavra. Uma vez o irmão pregou, o Luiz pregou lá no núcleo, uma palavra que ficou. Cadê o pessoal lá de Guaianazes? Ele pregou uma palavra. Qual era a palavra? Entenderam? Oração e palavra. Ele falou isso umas 10.000 vezes na palavra. O que é que você precisa? Oração e palavra. Oração e palavra. Por muito tempo nós temos falado a respeito disso. Você precisa se alimentar de oração e palavra. Para ser saudável emocionalmente, para ser saudável espiritualmente, para ser saudável em cada área da sua vida, para conquistar mais frutos. O que é que tem roubado a nossa alegria? O que é que tem roubado a nossa força? Quando nós falamos de saúde emocional hoje, a gente tem uma liberdade maior, graças a Deus. Deus tem levantado pessoas que podem nos ajudar, além da palavra, ainda uma ajuda emocional, uma ajuda psicológica, glória a Deus. Mas quando nós conversamos com as pessoas em relação aos seus desafios emocionais, nós precisamos nos encontrar com a criança que fomos, com a adolescente que fomos, com a jovenzinha que fomos, principalmente as mais maduras, porque as raízes das nossas questões emocionais, que muitas vezes nos roubam a alegria hoje, são de situações que aconteceram, é infinito o número de situações que nos roubam por causa das emoções. O nosso corpo começa a gritar desesperado. Me ajuda. Essa alergia é para você lembrar que você quer se afastar disso, você quer se afastar daquela pessoa, você quer se afastar dessa situação. Essa dor de cabeça é para te lembrar que você foi afrontada. Essa dor na coluna, o corpo está gritando, é para você lembrar que você carrega um peso enorme que nem é seu. Você está carregando. E aí você não consegue aproveitar o verão. E também não aproveita o inverno, e nem o outono, e nem a primavera. Porque tem que jogar isso fora. E Deus prepara oportunidades, porque Deus tem prazer que eu e você tenhamos uma colheita. Mas ainda falando, irmãs, de comida e bebida, do que é que nos alimentamos aí fora. Sabe que a Bíblia diz que o mundo passa bem com a sua concupiscência, seus desejos. Cuidado. Existe uma bandeira dizendo, não tem nada a ver. Isso não me faz mal, não. Qual o problema de tomar uma cerveja com os meus amigos?
Pergunta para o alcoólatra como que ele começou. Qual o problema ouvir uma musiquinha? Ela fala do quê? A Patrícia falou um pouco disso aqui. Muitas vezes nos ofendemos quando sentenças são ditas, mas não nos ofendemos quando isso é cantado. Então lá. Musiquinha, nada a ver. É comida. É alimento. É influência. Vai roubando a mente, vai roubando o coração, e você enfraquece sem perceber. Como é que você acha que a apostasia vai tomar conta da igreja nos últimos dias? Mas não da igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira está atenta, santa, orando, se consagrando para ter alegria. Consagração é necessário. Eu preciso me separar do mundo e do que há no mundo, porque a Bíblia diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que eu posso achar que as coisas do mundo e o que o mundo fala que não tem problema, está tudo ok para mim? O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o Espírito Santo é a pauta. Baseado na palavra, mas do que é que estamos nos alimentando? Quem eu e você alimentarmos mais é quem mais vai ser fortalecido. Que a unção, eu quero. Desde quando me converti, desde quando eu cheguei nesse lugar, eu vi as irmãs orando, intercedendo, eu falei, eu quero isso. Nossa, é muito de Deus interceder. Já colei, falei, como que é interceder? Passei um sufoco no começo, mas que bom que eu quis. Está tendo aí agora um curso, vamos formar a primeira turma de líderes. O Anderson falou assim, se você quer casar comigo, você tem que ir. Eu falei, eu vou, quero casar. Fui, me apaixonei. Ser líder é uma bênção. Não vou falar que é fácil, não, tem dia que enche, viu? Vou falar misericórdia. Não é fácil, mas você é aperfeiçoado, você cresce, você experimenta mais de Deus. Tem um preço para tudo nessa vida. Se nós temos que pagar preço de algo, que seja para fazer a vontade daquele que nos alcançou, nos salvou, nos redimiu e também nos enviou, para em seu nome fazer coisas maiores do que aquele fez. Eu fico pensando, Deus, como alguém vai fazer coisa maior? Quer impor as mãos e ver cura? Amém. Mas eu primeiro preciso ser curada. Quer liberar uma palavra e ver ela acontecer? É para mim e para você. Quer ver os seus filhos na presença de Deus? Não deixe de orar. Não deixe de orar. Os filhos são do Senhor e ponto final. Eu não abro mão. Gere. Isso é uma graça de Deus liberada para as mulheres. Nós somos vitoriosas, amém? Mas nós precisamos tirar os impedimentos. E eu quero falar, irmãs, principalmente de algumas armadilhas que muitas vezes nos fazem desistir. Você não é os problemas que você está enfrentando. Mas você também não é os frutos que você espera alcançar. Você é filha de Deus. Você é filha. E é por isso que as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. Eu quero já caminhar para nós orarmos. Falando com você a respeito do Salmo 126. Os versículos 1, 2 e 3, que dizem assim. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres.
O povo havia sido liberto de uma grande opressão. Quantos aqui creem que Deus já te libertou de toda a opressão, cativeiro, astúcias e armadilhas das trevas? Ele já nos libertou. Vamos viver com alegria, declarando a palavra de Deus e tomando posse, sendo aperfeiçoadas por aquilo que Deus disse a nós. Mas existem armadilhas, existem impedimentos e nós vamos sair fora deles nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, minha amada irmã, que talvez você está aqui e você veio, vou ver se eu recebo um renovo. Já começou desde ontem. Já começou desde ontem. Mas sabe o que a Bíblia diz lá em Salmo 126, versículo 5? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, está falando do Espírito Santo dentro de você. Andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, trazendo consigo as recompensas. Mas você precisa tirar os impedimentos. Lá em casa tem umas plantinhas, que eu estava meio sem tempo, quase abandonei, agora voltei a cuidar delas, porque eu me incomodei, as bichinhas estavam amarelinhas, tudo assim. Aí eu fui lá, arranquei as folhinhas velhas, arrumei, coloquei umas 800 suculentas, que eu amo. Fui lá, arrumei tudo, tirei as folhinhas secas, mexi na terra, troquei umas de vaso. Agora pode crescer, filhinhas. Converso com elas, de vez em quando meus filhos tropeçam, derrubam os vasos, fico brava. Mas nós precisamos cuidar das sementes dentro do nosso coração, porque tem algumas sementes que não são boas. O que é que você está regando? É o propósito de Deus na sua vida? Será que tem fracassos em nós e que se tornam um impedimento? Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu já falei, mas vou falar de novo, vai que alguém não ouviu. Quando eu fui tirar a habilitação, eu fiz a prova 4 vezes. Que vergonha. Eu fiz a prova 4 vezes. Teve uma hora que eu me desesperei. Falei, Senhor, em nome de Jesus, me cura. Tira essa vergonha de mim. Porque todo mundo falava assim, passou? Eu, não. Teve um dia, esse dia eu chorei demais, que o pastor foi comigo. E ele ficou lá, hoje você vai passar. Acho que foi na segunda. Você vai passar, amor. Em nome de Jesus, nós oramos. Falei, amém. Estou curada, não vou tremer, minha perna não vai tremer, o carro não vai morrer. Aí, reprovei, o carro morreu. Nossa, eu saí acabada. Aí ele me abraçou e falou assim, calma, meu amor, não chora, eu dirijo para você. Eu não quero que você dirija para mim. Agora eu quero, porque agora já tem a carta, eu nem ligo. Aí eu falei para ele, eu não quero que você dirija para mim, tá bom, você quer, tira a carta. E chorei um dia de madrugada, chorei muito, chorei muito. E eu falei, Espírito Santo, me cura, por que é que eu sou insegura desse jeito? Por que é que eu estou insegura? Tinha acontecido um fato comigo, doloroso, e eu não conseguia tirar a carta por causa disso. Mas eu fiquei uma madrugada inteira chorando, Espírito Santo, me cura, me cura, me cura, me fala o que eu tenho. E ele curou. Eu fiquei tão alegre, aí não dava mais para tirar a carta, porque já tinha vencido o prazo. Mas que prova. Fiquei arrasada. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia. E eu falei, Anderson, queria tanto pregar uma palavra sobre esse texto aqui, o texto que falava de Simão, quando carregou a cruz para Jesus. Aí meu marido falou assim, olha, eu tenho uma palavra, não preguei ainda, se você quiser pregar. E eu preguei. No final, eu falei sobre carregar a cruz. E eu falei esse testemunho, eu falei, irmãos, Deus me curou. E no tempo oportuno, Ele vai me dar condições novamente de tirar essa habilitação. Feliz, eu já estou curada. Eu não estava mais preocupada com o fruto. Sabe por que eu estava feliz? Porque Ele me curou. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava descendo aqui, ó. Vai apitar? Quando eu desci aqui, tinha uma irmã, aqui no último degrau, ela me deu a mão. Aí eu fiquei tão honrada, eu dei a mão para ela e falei, obrigado, meu amor, e abracei ela. Ela falou assim, o Espírito Santo mandou eu te dar a carta. Falei, gente!
O Espírito Santo mandou eu te dar a sua habilitação. E eu lembro que o marido dela estava ali na porta, eu olhei para ele, ele fez assim. Aí eu olhei para ela de novo, ela falou assim, Deus falou comigo e com ele. Deus falou, vocês vão dar a habilitação dela. Fui lá toda feliz, aí fazendo de conta que eu tinha passado na primeira. Fui, paguei à vista e pronto, fiz a prova. Passei. Deus nos cura dos nossos fracassos e vergonhas. Deus nos cura. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim, eu não consigo dirigir. Eu falei, vai lá que eu vou fazer terapia com você que vai dar certo. Você vai dirigir. Agora sarei, entendi tudo. Você vai sarar também. Aquilo que Deus dá para mim, aquilo que Deus dá para você, cura outras pessoas. Aquilo que Deus fala na sua vida como um processo de transformação, edifica outras mulheres. E elas são transformadas. Com o tempo, irmãs, e com a experiência, nós vamos aprendendo que as estações são boas, todas elas. É um privilégio. É um privilégio andar com o Senhor. Mas o que dizer dos relacionamentos? E eu quero encerrar com isso, quero pedir para as irmãs e irmãos do louvor vir para cá. Nós vamos orar para que Deus nos dê alegria nos relacionamentos. Porque relacionamentos sarados nos impulsionam para o propósito e vontade de Deus. O tempo foi passando, irmãs, e eu descobri nos relacionamentos que eles podem ser temporais. Pouco tempo. Mas transformadores. Porque há um tempo que nós vamos andar com pessoas e elas vão liberar sementes poderosas de Deus na nossa vida e seremos transformadas e edificadas. Eu aprendi que alguns relacionamentos são poderosos. Eu aprendi que alguns relacionamentos confirmam a vontade de Deus na minha e na sua vida. Alguns relacionamentos são longos, de muitos anos. São só companhia, mas eles têm uma grande importância. Outros relacionamentos, eles são desastrosos. Outros relacionamentos, eles são destrutivos. Existem alguns relacionamentos que às vezes a gente fala, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Aí a gente fala assim, dentro da igreja. É que dentro da igreja tem gente. E a gente erra, irmãos. Existem alguns relacionamentos que eles criam barreiras em nós e não nos deixam avançar. Mas eu quero dizer para você... Obrigada. Existem alguns relacionamentos que nos ferem. E às vezes Deus permite. Porque dessa ferida Deus vai fazer algo novo. E você vai ser remédio para outras pessoas. Ah, pastora, mas a senhora não sabe o que aconteceu. A senhora não sabe o que essa pessoa me fez. Mas o Senhor sabe. E Ele quer te tirar de lá. Existem algumas conversas que nós temos com pessoas, conversas duras, e a gente sai dessa conversa, vai embora, tem a nossa vida, vai para outros lugares, mas o nosso coração está preso lá naquela conversa. E o tempo vai passando, aí eu já não consigo orar mais, eu não tenho vontade de vir na igreja mais, eu não tenho vontade de trabalhar às vezes, eu nem acredito mais que vai ter verão de novo.
Eu não acredito mais que pode ter alegria, porque eu estou decepcionada com os relacionamentos. O que dizer de dentro de casa, não é verdade? Aquelas coisas que a gente fala assim, não vou nem responder para não brigar. Vamos conversar sobre isso com alguém. Pode até não ser alguém lá de casa, mas com alguém de Deus que vai me ajudar a jogar essa carga fora. Sabe aquelas palavras que a pessoa fala no momento da raiva? Também você não consegue fazer nada. Também você não faz nada até o fim. Também já estou cansado de falar. E a gente vai guardando aquilo. E aí não consegue sentir alegria. Mas eu quero dizer para você que nós podemos sim sair desses lugares. Liberar pessoas, liberar situações, ressignificar. Deus tem me ajudado a mudar a minha percepção das pessoas e das coisas. E eu quero pedir para você, muito temor. Se você sente no seu coração que pessoas te marcaram negativamente, isso tem sido um roubo na sua vida, levanta a sua mão onde você está. Baixa. Quantas têm sido roubadas nos seus relacionamentos dentro de casa? Quantas têm sido roubadas no seu relacionamento ministerialmente? Tem alguém? O Senhor quer curar cada uma de nós. Eu quero pedir para você ficar de pé. E eu quero pedir em nome de Jesus para você falar para o Espírito Santo nessa hora. Senhor, gera alegria no meu espírito. Gera alegria no meu espírito. Talvez você já saiu de um lugar, foi para outro e foi para outro. Talvez você está em busca de uma resposta de Deus que está dentro de você. Você só precisa liberar algumas pessoas. Você precisa liberar algumas situações. Você precisa pedir ao Espírito Santo que restaure a alegria no seu coração. A alegria dos relacionamentos saudáveis com o Senhor, para que você cumpra o seu propósito. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a você, feche os seus olhos e você vai pensar nessa situação que te paralisou. Você vai pensar nessa situação que te roubou. Eu não preciso saber onde foi, com quem foi, se está acontecendo ainda, mas eu quero pedir para você, se você quer sair desse lugar, para que você volte a ter alegria, em nome de Jesus, você vai pensar nessa pessoa agora, nessa situação agora. Fala: Senhor, eu quero ter uma mudança de percepção. Coloca diante do Senhor e fala: Senhor, em nome de Jesus, restaura a minha alegria. Senhor, em nome de Jesus, restaura a minha alegria, porque eu quero viver o melhor e o poder de Deus na minha vida. Quantas querem? Comece a orar, meninas. Comece a orar. Eu vou pedir para você, daqui a pouco, orar pela pessoa que está do seu lado. Então começa a orar, fala: Senhor, me usa, eu quero ser boca de Deus. Talvez você está liberando pessoas, lembrando de situações, falando para o Senhor: Pai, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais ficar presa em nenhuma área da minha vida. Eu não quero mais, porque eu quero ter um coração apaixonado. Eu quero olhar para as pessoas e ver Jesus nelas. Eu quero olhar para Jesus e ver o meu coração livre. E muitas vezes, quando nós estamos presas em relacionamentos que não deram certo, a gente não consegue olhar para Jesus. Então vai liberando essa pessoa. Eu estou vendo algumas irmãs já chorando. Se tem alguém aí do seu lado, abraça ela e ora com ela. Ajuda ela a orar. Ajuda ela a perdoar. Nós somos filhas de Deus, ajuda. Ora por ela.
Deus vai fazer algo transformador na sua vida. Você vai ver Jesus de uma outra maneira, porque o Senhor está te curando. Em nome de Jesus, vá orando por ela, seja ousada. E se minha irmã não tiver ninguém do seu lado, ora você. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está trazendo algo novo na minha vida, para eu poder enxergar os olhos de Jesus, para eu sentir a alegria do verão, a alegria dessa estação, em que o Senhor se manifesta, liberando sobre mim dons, liberando sobre mim sinais, liberando sobre mim uma unção nova, liberando uma unção que não vai mais permitir que eu esteja cativa em nenhuma área da minha vida. Quando você libera situações, você é curada física e emocionalmente. E você que está orando por essa pessoa, você vai dizer uma frase para ela. Você vai dizer para ela: você não está mais nesse lugar. Diga no ouvido dela: você não está mais nesse lugar de dor. Você não está mais nesse lugar de ressentimento. Você não está mais nesse lugar de desprezo, de vergonha. Você não está mais nesse lugar de frustração. Você não está mais, porque o Senhor está marcando a sua vida. Ore por ela. Fala: se você não está mais nesse lugar,